Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Educa Brasil Produzindo Conhecimento. Eu sou a professora Dinamara Machado e faço junto com você e com os nossos convidados o Educa Brasil. O Educa Brasil é um programa que discute profissões, as carreiras, as profissões e o mercado de trabalho, ou seja, como que uma graduação interfere no seu mercado de trabalho. O Educa Brasil acontece sempre nessa discussão. Eu trago alguns convidados, eles falam da sua formação e depois nós escolhemos uma temática, até para mostrar ao nosso telespectador que todas as temáticas estão interligadas e da importância de estarmos sempre atualizados, ou seja, uma educação permanente. Você está convidado a participar do Educa Brasil Produzindo Conhecimento. E hoje o nosso convidado é o professor doutor André Cavazani. Professor doutor André Cavazani, seja muito bem-vindo ao Educa Brasil Produzindo Conhecimento. Obrigado, professora Dinamara, que imensa honra estar conversando com vocês sobre um tema muito interessante, um tema que eu diria necessário, que é o multiculturalismo. Evidentemente, quer dizer, antes de a gente atacar o tema, eu preciso fazer aí uma série de reflexões preliminares, inclusive justificando o lugar de onde eu falo acerca desse tema, o multiculturalismo. Então, minha querida professora Dinamara, que imensa honra, obrigado demais. Eu só aguardo o seu ok para a gente começar. Então, se pudermos começar, já está o tema aqui. Podemos seguir, professora Maravilha. Dinamara? Espera só um pouquinho, professor André. Você que está aí no Educa Brasil, Claro. está permitindo que a gente entre na sua casa. Nós vamos falar de multiculturalismo. E quem está ao nosso lado aqui é o professor doutor André Cavazani, formado, né, com a sua graduação em História e com uma formação de mestrado, doutorado e pós-doutorado dentro da História, né? Então, mais do que ele tem aí todo um cabedal científico, mas também tem toda uma prática. E o André falou aí uma palavra que é o multiculturalismo. Mas antes de entrarmos na nossa temática, André, eu gostaria que você falasse um pouco da sua formação, para daí sim fazermos o link com a temática do multiculturalismo. Até porque no Educa Brasil Produzindo Conhecimento, a perspectiva é que você que está nos assistindo, que participa do Educa Brasil nas redes sociais, até porque o Educa Brasil Produzindo Conhecimento acontece pela TV Profissão, né, em multiplataforma. Você acompanha o programa, faz a sua participação e você faz o quê? Nós temos uma formação e uma temática social e nós fazemos esse link. E sempre os nossos convidados mostram como fizeram a sua carreira, como foi o caminhar para ser chamado de doutor André Cavazani. Por favor, doutor André. A internet do professor André Cavazani cortou ali, mas eu vou explicar um pouquinho para vocês como é a carreira do professor doutor André Cavazani. O professor doutor André Cavazani é formado numa graduação em História, né? A sua formação é em História, pela Universidade Federal do Paraná. Depois, ele tem todo um trabalho para o mestrado de pesquisa dos povos, também na Universidade do Paraná, e depois o doutorado também na Universidade Federal do Paraná. O professor doutor André Cavazani, ele atua tanto na educação básica, ou seja, lá na educação com os meninos e meninas ainda em formação, tem livros publicados, mas também atua nos cursos de graduação para a formação de professores ou de pesquisadores historiadores, e também atua no programa de mestrado, ele também atua no estricto sensu. Então, o professor doutor André Cavazani perpassa em todos os níveis educacionais, então tem um vasto
uma vasta contribuição, tanto teórica como prática, dentro da área de história e que contribui nas temáticas, nas discussões. O professor doutor André Luiz Cavazzani tem alguns livros publicados, né, que são reflexos da sua publicação, reflexos da sua obra, né? Então, ele tem alguns livros publicados que nós podemos encontrar, dá um Google aí, vai no grande oráculo desse momento social, e você vai encontrar os livros, todas as obras, os textos publicados, ou então outras lives que o doutor André Cavazzani fez, que ele pesquisou e que ele tem. Bom, a temática do Educa Brasil produzindo conhecimento hoje é multiculturalismo. Nós vamos discutir diversidade. Por que nós resolvemos atrelar um professor de história à temática de multiculturalismo? Primeiro, porque existe um lugar de fala, como disse o professor André, né? Os profissionais da área de história estão, como os de sociologia e de filosofia, estão constantemente analisando essa sociedade e as mudanças que têm acontecido. Talvez para aprender com o passado, reviver, mas conhecer essa história e mostrar aos demais a história. Quando nós discutimos a questão do multiculturalismo, é para compreender justamente esta diversidade, não só do povo brasileiro, mas de todas as nações. Então, quando nós vamos lá e vamos discutir multiculturalismo, por que será discutir multiculturalismo? Primeiro é para respeitar esse próximo, né? Um próximo que nós vamos ter com que diferenças de um país tão grande como é o nosso, e ao mesmo tempo é para reconhecer que essa diferença tem uma procedência, e daí o respeito a essa cultura. E o multiculturalismo, ele está presente desde a forma de se vestir, né? As características daquele povo para determinada alimentação, quais são os personagens que aquela cultura evidencia. Então, falar de multiculturalismo é olhar o escopo social na sua grandiosidade. Não é simplesmente pensar assim, temos um objeto e esse objeto representa o multiculturalismo. Não, é olhar as diferentes cores nessa palheta de cores e reconhecer que cada cor tem a sua singularidade. Então, isto é falar de multiculturalismo e a representação desse povo. Então, o nosso convidado mais que especial, professor André Cavazzani, né, que está aí com uma dificuldade para fazer o retorno dele para o programa, vai discutir a questão do multiculturalismo. Você está no Educa Brasil, né? No Educa Brasil, que discute a questão hoje do multiculturalismo e da diversidade. E o multiculturalismo é isso, né? Quando nós temos várias culturas dentro do mesmo território, dentro do mesmo espaço, dentro do mesmo país, e podemos falar no mundo, né? Então, vamos lá, vamos pensar assim, nós temos grandes pesquisadores que tratam de multiculturalismo, vários pesquisadores que tratam de multiculturalismo, né? Tanto no Brasil como fora do Brasil, inúmeros pesquisadores que tratam de multiculturalismo. Mas é pensar assim, temos o multiculturalismo, reconheço esse multiculturalismo? Então, quando nós temos no Brasil a chegada dos portugueses, começa a construção dessa representação multicultural que nós temos hoje. Porque até aquele momento nós tínhamos os povos naturais, né? Os indígenas. A partir do momento da chegada dos portugueses, nós começamos a mesclar. Outra cultura entrou em nosso país. Depois, mais tarde, o que a gente tem? Nós temos os negros chegando em nosso país, né? São vários momentos de mistura desse povo que se transformou no que nós conhecemos hoje, o Brasil que nós conhecemos. Aí nós temos o quê? Os portugueses chegando em 1500, depois temos os negros, depois temos os italianos, os poloneses, os japoneses, e tudo isso constitui essa massa chamada Brasil, né? Que dentro dessa perspectiva vai reconhecendo as características do nosso povo. Então, quando você olha, e principalmente vai assim numa feira livre, e você vê diversas barracas, isso é característica do quê?
de um país multicultural. Nós fomos nos tecendo. A tessitura brasileira aconteceu a partir da chegada de vários povos. É claro que um historiador vai falar que cada povo chegou aqui a partir de uma característica. Os escravos, porque eram os escravos, né? Pessoas que vinham de outros lugares de forma obrigada, né? Outros que chegaram aqui por opção, mas porque o país estava em guerra, fugiram desse país e vieram para o Brasil. Então, foram vários processos migratórios que tornou esse país, o nosso país, o Brasil, essa riqueza multicultural. Então, falar dessa questão multicultural é principalmente reconhecer o nosso trabalho. Chegou o nosso grande palestrante, professor doutor André Cavazzani. Professor André, eu comecei, enquanto você estava tentando, falar um pouquinho de multiculturalismo, mas a temática é sua, eu já apresentei um pouco da sua carreira aqui, e agora nós podemos adentrar diretamente na temática do multiculturalismo e dessa diversidade cultural do nosso país. Por favor. Você está sem áudio. Agora sim. Ok, um instante. Deixa eu arrumar o meu áudio aqui. Bom, quando nós fazemos um programa ao vivo... Sim. Agora vamos lá. Ah, perfeito, Dinamara, agradeço demais. Pois é, gente, o programa ao vivo às vezes acaba acontecendo essas coisas, mas agora eu acredito que estamos aqui, me parece que a conexão está um pouco melhor, e aí nós conseguiremos trabalhar. Veja, professora Dinamara, em primeiro lugar, falar sobre multiculturalismo impõe algumas reflexões preliminares, certo? A primeira delas, evidentemente, ela se coloca no sentido de justificar um pouquinho a presença, a minha presença aqui falando sobre multiculturalismo. Por quê? Porque quando a gente traz essas reflexões acerca de multiculturalismo, essas reflexões acerca do multiculturalismo, elas compreendem, entendem uma ideia de diversidade cultural e de representatividade cultural. Então, mais do que um tom, digamos assim, monocromático, um tom branco, um tom masculino sendo dado nesta palestra de multiculturalismo, seria interessante nós termos também um tom que trouxesse representatividade de outros grupos, certo? Dentro do qual a partir da qual esta perspectiva multiculturalista tenta integrar, certo? Então, quando eu estou conversando aqui, quando eu vou trazer algumas questões referentes ao multiculturalismo, quando eu vou trazer aqui algumas questões referentes ao multiculturalismo, eu trago de um lugar específico, certo? Primeiro, de um lugar de um historiador social, que estudou história na graduação, no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado, que se preocupa com a questão dos deslocamentos populacionais, e, para além disso, sou um professor sem o qual, que sem uma base multiculturalista, hoje não pode estar dentro de sala de aula. Então, é mais ou menos por aí que eu falo. E uma das coisas que me deixa bastante feliz, bastante animado, é que nós poderemos, daqui a pouco, marcar, professora Dinamara, uma nova conversa, né, integrando aqui a nossa querida professora Gisley,
que acaba de entrar e que é uma especialista nessa questão do multiculturalismo, da diversidade, e que tem representatividade, tem aquilo que nós conhecemos como um lugar de fala para trabalhar esses temas. Bom, dito isso, eu gostaria de começar de uma maneira bastante propedêutica, né? Bastante preparatória, explicando mais ou menos o que é multiculturalismo. Que palavra é essa? Né? A gente, quando pensa em multiculturalismo, a gente imagina saber o que é, mas é importante refletir um pouquinho, sobre o que significa esta palavra. E, nessa direção, é importante já, desde o início, lembrar que multiculturalismo é um termo polissêmico, ou seja, ele admite vários significados, certo? Ele tem uma polissemia. Então, o multiculturalismo, por um lado, ele pode se referir a um conjunto de estudos que são voltados para as diferentes culturas espalhadas nos lugares do mundo, objetivando, a partir desses estudos, uma postura de valorização da importância de cada cultura, com um objetivo muito definido, a fim de evitar conflitos sociais, a fim de evitar conflitos étnicos, a fim de evitar conflitos raciais, mas, ao mesmo tempo, o multiculturalismo também é um termo carregado de política, no sentido de estar presente, sobretudo quando grupos como negros, indígenas, mulheres e outros grupos que historicamente estiveram afastados dos núcleos de ações decisórias, dos núcleos de poder, reivindicam políticas de reparação histórica, políticas de ações afirmativas, para que eles possam exercer direitos que são reconhecidos como cidadãos. Então, basicamente, o multiculturalismo ele tem esses dois significados, certo? De um lado, é uma palavra que define um conjunto de estudos, e de outro, uma palavra que define um conjunto de ações, com o objetivo de reparar, digamos assim, problemas históricos que envolvem determinados grupos sociais que, durante muito tempo, ficaram afastados dos núcleos de decisão política. Estamos certos até esse momento, professora Dinamara? Pois é, professor André, você colocou um elemento que eu ainda não tinha colocado aqui, né? Sua brilhante explicação. O multiculturalismo está atrelado a uma questão política, né? Nós não podemos deixar de pensar que existe uma proposição política. Não podemos ter um olhar míope, né? Porque quando os portugueses chegaram, quando os negros chegaram, quando os italianos chegaram, quer dizer, em cada época. E agora, a questão, depois principalmente da década de 60, a questão da mulher, da representatividade da mulher. Então, assim, de cada época, isso é um posicionamento político, porque, assim, o que acontece que esse povo está aqui? Por que esse agora está em evidência? Por que estamos discutindo isso agora, nesse momento, e não discutimos no passado? Então, esse elemento que você traz, quando a gente faz a discussão de multiculturalismo, é um elemento muito importante que nós não podemos perder de vista. Professor, por favor, continue. Claro, professora Dinamara, agradeço demais. Inclusive, por isso, justamente por um contexto tão sensível, envolvendo decisões que nós deixamos de tomar há muito tempo, envolvendo uma série de grupos, é imprescindível que um professor que vá para a sala de aula, e inclusive do ponto de vista legal, tenha um viés de reflexão multiculturalista em sua formação.
Então, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Bom, para a gente ir atacando, né, o nosso tema, eu queria propor um ângulo de abordagem para o multiculturalismo que se coloca a partir de alguns pressupostos, certo? Então, antes da gente trabalhar questões assim mais pesadas em relação ao multiculturalismo, vamos partir de alguns pressupostos. E esses pressupostos, eles estão dados mais ou menos num contexto histórico que vai se conformando, sobretudo pós Segunda Guerra Mundial, sobretudo nos anos 60, em um contexto histórico e algumas condições em relação às quais a gente não retrocedeu por enquanto. Então, em primeiro lugar, a ideia de que a cultura é um fenômeno essencialmente humano. Portanto, isso supõe uma compreensão bastante abrangente, quer dizer, para existir cultura, precisa existir humanidade. E onde existe humanidade, existe cultura. A humanidade branca, ocidental, a humanidade da Grécia clássica também, mas não só, isso é muito importante, mas não só. A civilização judaico-cristã também, mas não só. Então, a cultura, ela é um fenômeno que atravessa a nossa humanidade, certo? Aonde existem seres humanos, existirá cultura. Mas aquele grupo não é um grupo, é um grupo ágrafo, ou seja, não escreve. Ali é reconhecido que haverá uma cultura de tradição oral, enfim, ali haverá cultura. E nessa direção é muito importante também, para entender o multiculturalismo, partir do pressuposto de que a cultura não é homogênea. Não existe apenas uma cultura. Mais do que isso, a cultura ela é um conjunto, quer dizer, um conjunto amplo e um conjunto relacional. As culturas, elas se relacionam, certo? Então, aí também um ponto que eu queria chegar, quer dizer, as culturas se relacionam. Por quê? Porque quando a gente admite, certo, que a cultura não é homogênea, ou seja, existem várias culturas, e que as culturas se relacionam, a gente também chega aí à questão importantíssima, de que a cultura não é estática. A cultura possui um caráter dinâmico, certo? Vou dar um exemplo aqui, certo? Vou me demorar nesse exemplo, mas eu acho que é necessário me demorar nesse exemplo em função do tempo, tá? Antes da chegada dos ibéricos no período moderno, das expansões marítimas, nesse território que hoje nós convencionamos chamar Brasil, haviam mais ou menos 5 milhões de povos indígenas que aqui viviam, que foram divididos em tribos de acordo com determinados troncos linguísticos e de maneira, muitas vezes, muito artificial, classificados de acordo com o olhar alienígena, com o olhar estrangeiro, que era o olhar ibérico, europeu, que havia aqui aportado. Então, tínhamos tupis, guaranis, macrugês, tapuias, caruaques, caraíbas, cada um desses grupos que se dividia em diferentes etnias, constituindo uma imensa diversidade de povos nativos. Uma imensa diversidade de povos autóctones, que aqui já estavam antes de nós, certo? O olhar europeu, branco, do contexto moderno das expansões marítimas, convencionou muitas vezes em chamar esses povos
erradamente de índios, porque julgavam estar nas Índias quando aqui chegaram. Então, os povos aqui chegaram, nomearam erradamente como índios. Então, vejam que este tema é um termo problemático, certo? Mas, enfim, sabemos que com a colonização, milhares de pessoas que faziam parte desses grupos indígenas foram dizimados, tribos inteiras foram extintas, línguas desapareceram para sempre, certo? Mesmo assim, com tudo isso, estima-se que mais de 200 línguas indígenas, né, ainda são faladas no país, certo? E aí a gente tem um problema que vai na contramão do multiculturalismo, que é a existência de um senso comum que procura olhar para esses grupos indígenas como se fosse um bloco monolítico, certo? Que ainda vive e age conforme um senso comum também supõe ser o que era a vida deles antes da colonização, certo? Então, o que eu estou dizendo para vocês? O que eu estou dizendo é que a cultura, ela não é estática. A cultura, ela não é estática, ela tem um caráter dinâmico. E aí, eu vou chegar nisso para vocês entenderem esse exemplo, por que eu estou falando dos povos indígenas. Primeiro, porque eles foram chamados índios, volto a dizer, por um erro de atribuição do homem branco, ok? O homem branco que, conforme o xamã Yanomami Davi Copenaua, num texto fantástico chamado A Queda do Céu, ele denomina como as pessoas da mercadoria, o homem da mercadoria, né? Os comedores de ouro, os homens que comem ouro. Então, quer dizer, esses homens denominaram essa diversidade cultural, simplificaram essa diversidade cultural numa palavra errada. Bom, no entanto, os povos indígenas resistiram e chegaram até esse momento. Aliás, enquanto eu falo isso, gostaria de lembrar e até dedicar essa fala à memória do nosso querido professor Germano Afonso, que infelizmente nos deixou por conta do Covid. Então, vai aqui um abraço imenso ao Germano e às pessoas queridas que ele deixou por aqui, a nossa querida Thaisa. Então, gostaria também de lembrar dele nessa fala com muito respeito, com muita reverência, com muito carinho, porque eu aprendi muito com ele enquanto ele estava aqui, com as aulas, com os laboratórios de observação, com a ciência dos povos indígenas que ele trazia para a gente. Então fica aqui o meu reconhecimento. O professor Germano é uma prova, né, justamente, de que esses povos resistiram, esses povos resistem ainda com a sua diversidade. E aí, de repente, eu estou em sala de aula, professora Dinamara, eu estou dentro de sala de aula, e aí vem um aluno do ensino básico e me diz o seguinte, professor, se esta pessoa está usando iPhone, se essa pessoa usa camisa de time, se essa pessoa usa chinelo havaiano, ela não é mais indígena. Ela não pode ser chamada de índio. Então começa aí, quer dizer, um grande problema, quer dizer, dentro do multiculturalismo. Por quê? Porque o que nós estamos falando, certo? A gente desconsidera que a cultura ela tem um caráter dinâmico, e aí é como se não fosse permitido aos povos indígenas acompanhar as mudanças que foram acontecendo ao longo do tempo.
Todas as culturas são dinâmicas e passam por transformações constantes. Eu estou conversando aqui com vocês com um equipamento que tem uma marca americana, mas tem componentes que provavelmente foram produzidos na China, e nem por isso eu me autodetermino como chinês. Eu estou usando uma camisa que tem um nome aqui, que não é um nome brasileiro, que é de uma marca estrangeira. E nem por isso é essa camisa que está dando a minha cultura, que está dando a minha identidade. Eu acho que isso é uma questão fundamental, certo? Então, é lógico que, como todas as culturas são dinâmicas, elas não são estáticas, certo? Elas vão, então, ao longo do tempo, se transformando, entrando em contato com outras culturas, e isso não significa, atenção, isso não significa, atenção, que elas estão abandonando as suas tradições. Antes significa que determinados povos indígenas, estão se adaptando a uma nova realidade, que muitas vezes para eles é cruel. Mas a grande questão desta perspectiva multicultural, e isso é muito sensível, é que essas realidades que acompanham as transformações das diversas culturas, essas realidades que me fazem, do ponto de vista cultural, né, com o meu sobrenome italiano, um Cavazzani diferente do que foi o meu tataravô, que veio lá de Rimini, trazendo um saco de café nas costas, ela não deve ser imposta. Professor Ela André, me permite precisa ser assim. fruto. Claro. Isso. Não, Diga. assim, no Educa Brasil, produzindo conhecimento. Eu até vou fazer uma pausa, porque dois fatores aqui na sua fala chamam muita atenção. Primeiro, essa explicação do que nós, dessa identificação do indígena, né? O chamar do índio. Isso é uma explicação muito importante que precisa ser revista. E uma outra questão que eu vejo é a questão de um preconceito estrutural, se posso falar dessa forma, né? Quando nós falamos da Claro. questão da cultura, por que que o índio não pode estar usando a camisa X, ou estar de chinelo, ou estar com uma bota, ou andando com um carro X? Não, ele é índio, ele não tem que ter nada disso. Então, existe um preconceito estrutural que não compreende que o homem é produto daquele meio, daquela sociedade que ele está, mas ele não perde a característica principal que ele tem. Então, esses dois conceitos aqui, se no Educa Brasil, produzindo conhecimento, você conseguir voltar até para explicar para o nosso telespectador, porque talvez ele nunca tenha parado para pensar isso, né? Ele nunca tenha parado Claro. para pensar. Nós falamos o índio. Ah, por que que eu vou fazer depois até uma. Vou excluir esse índio, ele não pode ter um carro, ele tem que sempre morar na oca, né? Por que que. Não, então o que que é essa mudança? Então, eu falo que é um preconceito estrutural, até por ausência de Claro. conhecimento. Mas eu gostaria que você voltasse um pouquinho mais nesse assunto. Sim, professora Dinamara, é claro, é claro que isso parte de uma relação preconceituosa que tende a colocar as pessoas, né, a partir de um ponto de vista, e um ponto de vista que temos assim o seu a sua força motora, né? Numa visão, digamos assim, problemática de determinadas superioridades, eu já vou falar para isso, superioridades étnicas ou raciais, e que, por exemplo, né, quando olham então para o indígena, tendem a querer classificá-lo e a querer torná-lo num ente completamente assim separado da sociedade e que não tem acesso, por isso, a determinados pressupostos, a determinadas prerrogativas sociais que afetam as relações de poder,
certo? Então, por exemplo, olha, a cultura é dinâmica. Então, puxa vida, um índio, populações indígenas que escolheram se aproximar mais das cidades, que escolheram ter televisão dentro da tribo, que escolheram ter sinal de celular dentro da sua tribo, jamais deixarão de ser indígenas por isso. As populações indígenas hoje têm uma multiplicidade de manifestações culturais, elas adotam sistemas próprios de educação, produção agrícola, relação com tratamentos medicinais e tantos outros saberes ancestrais, e o fato delas utilizarem iPhone não a torna menos indígenas, assim como o fato de eu usar um sapato de uma marca japonesa não me faz japonês, pois eu sou brasileiro, entendem? Então, isso as pessoas, às vezes, num senso comum, fazem umas análises um pouco apressadas e não entendem isso. Puxa vida, então quer dizer que o Ailton Krenak, grande Ailton Krenak, está fazendo uma live pelo Instagram, ele é menos indígena por isso? É claro que não. Agora eu estou falando pelo Instagram ou por um aparelho que é americano, eu sou americano? Não. Então isso é muita questão. E aí, isso não significa não só que esses povos não possam ter acesso à tecnologia, como também frequentar bancos, aí que está, frequentar bancos de universidades, ocupar cargos de poder. Quando a gente não aceita que os indígenas tenham acesso à tecnologia, tenham bens de consumo, a gente reafirma uma visão colonialista que inferioriza o indígena e o que o tratava de uma maneira bastante pejorativa, como alguém que precisava ser civilizado, catequizado. A gente pode, por exemplo, voltar a esta visão etnocêntrica, essa visão marcada por uma interpretação que não considera o outro ou que considera o diferente como inferior. Podemos pegar o cronista, né, Pero Magalhães Gândavo, que, ao analisar a língua tupi-guarani, dizia que faltava 3 letras, E, L e R, ou seja, aqueles povos não tinham nem fé, nem lei, nem rei, eram desorganizados, e por isso, mas sobre qual ponto de vista? Aí há outras culturas que eram vistas como primitivas e atrasadas. Então, isso, mais ou menos, permitiu coisas não só que seguiram acontecendo, como o apartheid na África do Sul, o apartheid nos Estados Unidos, e aí um grande exemplo disso, o Holocausto, quer dizer, essa ideia de que há raças superiores, que há raças inferiores, que há raças civilizadas, que há raças incivilizadas, essa é uma ideia que, depois do Holocausto, com a consolidação da Organização Nacional das Nações Unidas e com os estudos antropológicos, e aí eu trago principalmente o Lévi-Strauss, tenho aqui o Claude Lévi-Strauss, quer dizer, essa ideia de que existem culturas superiores e culturas inferiores, ela cai por terra. O que existem são culturas diferentes. E sobre determinados pontos de vista, professora Dinamara, você que conhece, que esteve lá no coração da Amazônia, o que a gente poderia falar, por exemplo, em termos de desenvolvimento e civilização, se comparar a relação com determinados povos indígenas têm com a floresta, né? Que consideram a floresta, inclusive, como algo que faz parte deles, que não está excluído.
e a nossa produção de plástico, de lixo, e como fala o Copenau, né, comedores de mercadoria. Por exemplo, em relação à sustentabilidade, o que seria mais desenvolvido, o que seria menos desenvolvido, entende? Então, o multiculturalismo, essa ideia de que existem culturas que são superiores, culturas que são inferiores, isso cai por terra. Quer dizer, o multiculturalismo é, passa pela percepção de que nós temos uma alteridade, portanto, o eu e o outro, nós temos diferenças, mas que essas diferenças elas não devem ser negadas, elas não devem ser tomadas como um ponto de hierarquização e de sobreposição de determinadas culturas em relações a outras. Antes, elas devem ser aceitas num caminho que não gere exclusão e intolerância, certo? Então vejam, gente, que eu estou falando de um ponto de vista, quer dizer, trazendo um exemplo que acabou nascendo pela dinâmica da aula, tem outros, da relação dessa civilização branca ocidental com os povos indígenas, ok? Agora, você, né, branco, sentado na sua cadeira, que se sente distante de tudo isso, experimenta viajar muitas vezes. Tem um filme chamado Bacurau que mostra muito isso. Aqui em Curitiba, por exemplo, se criou uma mítica de que Curitiba faria parte, assim como o Paraná, de um Brasil diferente. Um Brasil, como dizia Wilson Martins, sem negros, sem índios, sem português, em que a civilização caucasiana, italiana, alemã criou um Brasil diferente, certo? Agora, vá na Itália para ver como vão te tratar. O filme Bacurau mostra muito bem isso. Mostra muito bem isso. Dois brasileiros brancos cercados assim de terroristas, de assassinos, de caçadores de aluguel europeus, e aí, por serem brancos, querendo se igualar. E aí logo vem o choque cultural, eles olham e dão risada, tipo, vocês são brasileiros. Então percebam que essa sensação, né, de preconceito, essa sensação de ser ofendido gratuitamente por ser diferente, ela está muito presente. Então, quando a gente está lutando a favor disso, a gente luta a favor de nós mesmos. Né? Aliás, professora Dinamara, eu gostaria, quando a gente for chegando nos finalmente, eu gostaria de ler um pequeno excerto do Ailton Krenak para refletir um pouquinho sobre isso. Mas eu percebo que a professora quer fazer um intervalo e colocar algumas coisas, e a palavra está contigo, claro. Imagina, professor doutor André Cavazzani, hoje no Educa Brasil, produzindo conhecimento, e nós estamos falando de multiculturalismo, né? Essa percepção política, social e econômica do multiculturalismo, né? Muitas pessoas pensam, essa temática não me atinge. Não, ela te atinge sim, porque ela trata do âmago, né? Da sua construção social, da sua construção humana e dessa percepção de que você é um reflexo dessa mistura que nós vivemos no mundo, né? Você não é isto nem aquilo, você é essa mistura, um pouquinho de cada povo, que você acaba guardando as suas características, né? Cada povo, cada nação tem uma característica. O professor André falou da Amazônia, mas no momento que ele falou da Amazônia, eu me recordei de uma experiência na África, num espaço muito separado na África, em que eu estava, não podia sair, porque num espaço em que a mulher era subjugada, então eu não podia sair à rua, e quando saía, eu saí com as mulheres da própria colônia. E as crianças, como o diferente, o multiculturalismo e essa percepção, né, de uma diversidade muito grande de povo, de diferença, eu era o diferente naquele espaço.
E as crianças pequenas sim, tiveram medo de quem? Tiveram medo dessa mulher que vos sim. fala, né? Porque eu era Uhum. diferente. Então as crianças não queriam nem vir comigo. Quer dizer, a percepção estrutural do diferente, mesmo naqueles que são pequenininhos, já nos causam estranheza. E nós que somos adultos, começamos a ver, temos que abandonar esse senso comum, esse reflexo de uma criança que vê o diferente, porque depois nós somos dotados do quê? De conhecimento. E que esse diferente tem o seu espaço, como eu tenho o meu espaço. Professor André, eu acho que chegou no momento da sua leitura, para daí então fazermos a interpretação e finalizarmos o nosso programa. Claro, professora Dinamara. Então vamos lá. Deixa eu puxar aqui a minha reflexão acerca do Ailton Krenak. Deixa eu só abrir ela. Eu achei que nós tínhamos um pouquinho mais de tempo, professora, porque nem chegamos na escola ainda, mas tudo bem. Não, nós temos Não, ainda mais um tempo. Podemos falar da escola e depois chegamos na sua reflexão, não tem problema. Até porque na escola, quando nós falamos da escola, você que está no Educa Brasil produzindo conhecimento, talvez você não saiba, mas lá dentro do espaço escolar, quando nós construímos os currículos em nível nacional, em nível estadual, em nível municipal, nós discutimos multiculturalismo. Em determinado momento, ele fazia parte dos temas transversais. Mas após os estudos, após as teorias críticas e pós-críticas, hoje nós sabemos que a questão do multiculturalismo não é só um projeto à parte na escola, mas é a construção de discursos e de práticas entre professores e estudantes. Professor André, por favor, vamos falar da escola e o multiculturalismo. claro, professora Dina. Então, eu acho que antes da gente chegar na escola, a gente tem que entender que depois da batalha, né? Eu estou falando muito dos povos indígenas, mas eu também não posso deixar de mencionar os povos afrodiaspóricos. E depois de muita batalha, pelo reconhecimento da alteridade, pelo reconhecimento de exercer direitos básicos da cidadania, quer dizer, esses grupos então conseguiram chegar, participar de maneira inédita de uma Constituição brasileira. Então, nós tivemos em 1988 a nossa Constituição Cidadã, e é uma Constituição, portanto, que ela assume esses pressupostos do multiculturalismo, reconhecendo, em primeiro lugar, a dignidade da pessoa humana, além disso, a igualdade de todos perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. E, finalmente, são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo a União demarcá-las, certo? E, finalmente, também a ideia que está ali colocada que praticar, induzir ou incitar a discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional é um crime tipificado que admite uma pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Então, quer dizer, com todos esses avanços da nossa Constituição cidadã e com a participação de grupos que antes estavam alijados, né, das instâncias decisórias de poder, nós temos, então, uma série de pressupostos que vão sendo incorporados e que vão se transformando depois em força de lei. E aí, quando a gente fala de multiculturalismo, sem dúvida, professora Dinamara, a Lei 10.639 de 2003, que estabelece a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira indígena no currículo escolar, é um marco. Apesar dela estar fazendo aí quase 20 anos, nós ainda estamos caminhando em direção à incorporação efetiva, mas ela está presente, mas ela está se fazendo cada vez mais presente.
A escola, ela é um sistema que faz parte da nossa sociedade. Ela é formada por diversas instituições e por diversos valores que vão chegando ali a partir das pessoas que estão implicadas no processo escolar. Valores religiosos, valores familiares, valores pertencentes a diversas classes sociais, a costumes, enfim. E, nesse sentido, a escola, de um lado, ela pode ser perpetuadora do senso comum, por exemplo, essa ideia de que pode passar desapercebida, de que, igual o aluno chega e pergunta para mim, puxa, professor, esses indígenas que usam celular, eles nem podem ser chamados de indígenas, né? Então, a gente tem essa questão, e um professor precisa estar formado para responder a isso. Senão, a escola, mais do que ser um agente que pense na incorporação da diversidade, na aceitação da alteridade, ele pode ser um espaço de disseminação de preconceitos. Então, a escola pode ser um espaço de disseminação, mas também um espaço, um meio eficaz de prevenção e diminuição dos preconceitos, contra os quais as abordagens multiculturalistas cada vez mais se colocam contra, evidentemente. Então, acho que isso é uma questão que é importantíssima a gente ter. Quer dizer, um docente, ele pode ser um disseminador de preconceitos, certo? Não só pela linguagem verbal, pelo conteúdo que ele ministra, mas também, às vezes, pela linguagem não verbal, os alunos que ele escolhe para preferidos, porque professor, se sabe, né, professora Dinamara? Professor é igual pai, né? Vai dizer que não tem filho preferido, não tem aluno preferido, mas a gente sabe que tem, né, professora Dinamara? E aí, a gente que já trabalhou na escola, né, durante tanto tempo. E aí, nesse sentido, o professor, ele precisa estar muito atento nesse sentido, nas pessoas para quem ele dá a palavra, enfim, é muito importante. Por isso essa ideia, né, de uma formação ampla, de uma formação multicultural, de uma formação que se coloque de uma maneira mais aberta e menos preconceituosa em relação ao outro. Né? Quando a gente teme o outro, a gente acaba criando relações de violências simbólicas, às vezes mais fortes, às vezes menos fortes, mas que, como professores, nós não temos o direito de reproduzir. A gente está ali para ser o contraponto do senso comum, o contraponto do racismo, o contraponto do preconceito, o contraponto do sexismo, certo? Nós, como professores, enfim, precisamos estar ali fazendo este contraponto. Professor André Cavazani, professor doutor André Cavazani, nosso convidado hoje no Educa Brasil, produzindo conhecimento, falando de multiculturalismo. E agora ele deu um recado muito importante até para todos que são professores: a educação continuada. Nós que somos professores precisamos constantemente estar no processo de formação continuada, até porque a ciência avança, né? A ciência avança, novos conceitos são discutidos. É por isso que nós constantemente, enquanto professores, estamos sempre participando de congressos. Mas, professor doutor André Cavazani, chegou o momento final do Educa Brasil. Por favor, a leitura e suas considerações. Isso, querida professora Dinamara. Então, eu vou trazer para vocês uma leitura de um texto fantástico de um pensador, o Ailton Krenak, um pensador indígena. Eu acho que vale a pena muito vocês conhecerem essa narrativa, tá? Como Adiar o Fim do Mundo. É um livro curtinho e ele nos traz esta pérola aqui, e que eu vou ler
ao som de uma música que se chama Woven Song. Depois eu já vou explicar para vocês por quê. Mas é que eu gosto sempre de uma trilha sonora, né? A professora Dinamara me conhece, então eu vou colocar ela aqui e depois eu explico, tá? Sentimos-nos como se estivéssemos soltos, num cosmos vazio de sentido e desresponsabilizados de uma ética que possa ser compartilhada. Sentimos o peso dessa escolha, mas sentimos o peso dessa escolha sobre as nossas vidas. Somos alertados o tempo todo para as consequências dessas escolhas recentes que fizemos. E se pudermos dar atenção a alguma visão que escape a essa cegueira que estamos vivendo no mundo todo, talvez ela possa abrir a nossa mente para alguma cooperação entre os povos. Não para salvar os outros, mas para salvar a nós mesmos. Evidentemente que o Ailton Krenak está falando para nós desta ética, ou desta falta de ética predatória que nós temos em relação ao meio ambiente. E aí ele traz essa visão conciliadora, no sentido de que nós podemos e devemos escapar dessa cegueira dos homens que comem ouro, dos homens mercadoria, como disse o Schopenhauer, não para salvar os outros, né, os indígenas, mas para salvar nós mesmos. Aliás, o Ailton Krenak é perguntado, puxa vida, como que vocês ficam agora, nesse momento, nesse contexto, os povos indígenas que estão sofrendo com determinadas políticas e tal? Ele fala, nenhuma novidade, a gente está sobrevivendo todo esse tempo, a gente sabe sobreviver, eu me preocupo com vocês. E aí ele está falando da natureza e da nossa relação predatória com a natureza, desse nosso consumo desenfreado, dessa relação que a gente faz em dar um sentido para a vida a partir do consumo. Então é muito interessante. E a música que eu coloquei de fundo, veja só, é uma música que ela foi composta por um compositor finlandês chamado Olaf Arnalds. E esse canto que vocês ouviram no fundo, ele trouxe, né, de um povo indígena lá do meio da Amazônia. Então, que é um exemplo mais clássico de que as culturas, elas dialogam, que as culturas se relacionam, e que é muito perigoso ficar levando em conta uma cultura superior, outra cultura inferior. Não. Vamos virar essa página, gente? É assim que eu gostaria de terminar minha fala, querida professora Dinamara, que foi uma imensa alegria, um imenso prazer. Professor doutor André Cavazzani, hoje aqui no Educa Brasil, produzindo conhecimento. Você é sempre nosso convidado para participar do Educa Brasil, produzindo conhecimento. É uma conversa assim, minha, com vários convidados, que vêm aqui mostrar a sua percepção sobre determinado assunto. O professor doutor André Cavazzani hoje nos brindou novamente com a temática de multiculturalismo. Digo que nos brindou porque o André já esteve aqui no Educa Brasil produzindo conhecimento, vai voltar em outros momentos, porque é sempre bom aprender com o professor doutor André Cavazzani. Acho que a grande palavra do Educa Brasil hoje, acredito ser alteridade, é o respeito. A todos, muitíssimo obrigado, nos vemos em breve. Educa Brasil, produzindo conhecimento, um programa da TV Profissão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.